aos colegas do HCPE o convite, a satisfação de poder retornar aqui sempre que puder retornar, porque é um ambiente do Rio de Janeiro onde a gente sente liberdade de poder ser interdisciplinar, multidisciplinar, sem medo, é um ambiente livre, onde a gente discute com pessoas de várias formações e é sempre um momento de troca, né, de compartilhamento. Então eu agradeço a possibilidade de vir aqui e de trazer uma contribuição, sobretudo para quem às vezes não é muito da área da física. Eu não vou falar sobre física em si, que é a minha área, mas vou trazer algumas ideias, alguns nomes que às vezes não são nomes que quem não é da área ou que não é de uma área afim não conhece, mas são nomes interessantes, pessoas interessantes que vale a pena conhecer e saber o trabalho que elas fizeram e o alcance do trabalho que hoje alimenta praticamente toda uma área da física. E mais importante do que a gente fazer física é conseguir criar uma escola. Então, eu vou citar esses autores aí, são o professor Paul Dirac e o professor Abdus Salam, que criaram uma escola de pensamento em física, e é uma escola da qual eu fiz parte. Eu fiz o meu doutorado, fiz mestrado, doutorado, alguns pós-doutorados nessa escola, então pude conviver bastante com essas pessoas, o seu pensamento, a sua forma de fazer física e de ver a natureza, de tentar descrever a natureza. E é uma forma muito interessante, porque é uma forma que trabalha muito com a questão da estética e da beleza na ciência, numa ciência que muita gente pode, às vezes, por não estar lidando com a área, ou não conhecer certos autores, achar que é uma ciência árida, utilitarista, que só se vale de experimento, o que eu vejo, eu acredito, o que eu não vejo, eu não acredito. Essa escola trabalha justamente na contramão dessa ideia. Então, é uma escola que trabalha muito com a subjetividade, com a percepção de que o que você vê é apenas parte de algo muito mais completo. E a palavra-chave dessa escola é a palavra simetria. E eu vou explicar por que essa palavra é a que pode ser entendida e pode ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento, porque como essa palavra é articulada nessa escola de pensamento. Então, os dois nomes chaves são Abdus Salam, ele foi Prêmio Nobel de Física de 79, o professor Paul Dirac, que foi o professor dele, foi um dos professores dele, também foi Prêmio Nobel de Física de 33, e eles fundaram essa escola. Essa escola cresceu na cidade de Trieste, na Itália, e ali se desenvolveu um Centro Internacional de Física, que é o Centro Internacional de Física Teórica, e uma Escola Superior de Estudos Avançados, que é onde a gente pôde fazer mestrado ou doutorado. Então, por que eu chamei a Madarassá? Porque a Madarassá, o professor Salam era islâmico, né? Ele era um físico paquistanês e de formação religiosa muito forte, né? E ele sempre nos colocava: vocês não vieram aqui para fazer um doutorado em física, vocês vieram para uma escola de física. O doutorado é apenas parte de um projeto pessoal de vocês, mas vocês estão numa escola de física onde nós vamos discutir assuntos, vamos pensar em coisas com a maior liberdade possível. Bom, só para ter uma ideia, né? Para a física, eu quero colocar como o pensamento deles, apesar de ser um pensamento um pouco fora do pensamento hegemônico de uma ciência ditadura, né? Como a física, como esse pensamento pôde abrir uma grande área de concentração da física, e mais do que isso, fazer previsões com antecipação de 50, 60 anos, num momento em que não havia nenhuma tecnologia disponível para fazer as verificações experimentais, e essas pessoas colocaram as suas ideias, a sua percepção da relação entre matemática, física e natureza, e obviamente, acima de tudo, a filosofia, né? Como isso foi importante para a gente realmente começar a compreender a natureza naquilo que ela tem de mais microscópico, né? Hoje o microscópico já é muito grande para a física. Hoje a gente fala do femitoscópico,
e do atoscópico, que são grandezas muito menores, né, do que as dimensões do núcleo atômico. Hoje, para nós, o universo, a gente olha o universo de uma forma muito ampla, desde o muito grande, né, desde o universo dos cerca de 100 bilhões de trilhões de galáxias, de estrelas, né? Nós temos esses aglomerados de galáxias, cerca de 1 trilhão de galáxias, cada estrela, cada galáxia pode ter até 10, 100 bilhões de estrelas. E esse universo que começou há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, né, esse universo hoje ele está se expandindo, está evoluindo. Os dados mais recentes, né, nos mostram que o universo, os dados de março do ano passado, março de 2015, lidos através de uma plataforma de observação chamada Planck, eles nos mostram que o nosso universo ainda está em plena expansão, aceleradamente. Ele não está nem expandindo de uma forma lenta, ele está expandindo cada vez mais rápido, e nós não sabemos qual é o mecanismo que justifique essa expansão acelerada. Nós chamamos isso de energia escura, que é uma forma de energia que a física ainda não tem uma descrição para dar. É um problema abertíssimo na nossa área de pesquisa. O universo é feito de... Se a gente imaginar o universo como essa unidade, 70% do universo são só energia. E é essa energia escura que nós ainda não conhecemos exatamente o que é, e que é responsável por um universo que começa a se repelir. Né? A gente sempre pensa, a gravitação atrai, e é verdade, o Sol atrai a Terra atrai a Luz, os planetas se atraem mutuamente, as galáxias se atraem, se aglomeram. O universo é feito de aglomerações, né? Garantidas pela força da gravitação. Só que em 1998 se descobriu que há distâncias muito longe, muito grandes da Via Láctea, né? Distância que eu estou falando na faixa assim, dos seus 1 milhão de trilhão de quilômetros da nossa Via Láctea. Esse universo começa a se repelir. A gravitação muda de sentido e ela começa a se tornar repulsiva e não mais atrativa. E o universo começa a estar expandindo aceleradamente. Então, essa é uma questão grande em aberto que nós temos. Depois nós temos também do universo, da matéria, o que nós vemos, o que nós tocamos do universo, o que são as estrelas, o que são as galáxias, os aglomerados de galáxias, são apenas 4% de todo o universo. Então hoje a gente tem controle dos 4% do que é esse nosso universo. E essa escola, que é a escola diraquiana, ela levou à construção daquilo que nós chamamos de modelo padrão. O modelo padrão da física ele foi construído, né, numa sequência cronológica de uma relação muito forte entre teoria, matemática, experimentação, fenomenologia, e basicamente o ano que vem, né, 2017, nós vamos ter os 50 anos da constituição dessa grande teoria física que se chama o modelo padrão. E o professor Salan foi um dos alicerces de construção, até por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de 79. E nós temos 26% de matéria do universo, que são chamada matéria escura, que nós também nós sabemos que existe, sabemos onde ela deve estar, nos halos galácticos, mas nós não conseguimos medir porque ela não interage com a luz, ela não tem brilho, e nós não sabemos que ela não é feita de elétrons, ela não é feita de prótons, de nêutrons, é uma matéria completamente ortogonal a essa matéria que nós conhecemos da física e da química. É o que a gente chama então de matéria escura. Então isso aí são outros 26% do universo. Então é interessante a gente ver que com todos os avanços da física nós chegamos aos 4%. E o mais interessante ainda é que eu acho que é importante desconstruir um pouco essa ideia de uma física, de uma ciência que até imperialista, que responde tudo, que sabe tudo, que prova tudo, não tem nada disso. A física, pelo contrário, nós estamos chegando a esses 4% do alto para baixo. Nós não estamos construindo do zero e chegando aos 4, nós estamos saindo dos 50 e chegando aos 4. Eu lembro que quando eu comecei meu doutorado, se pensava que nós conhecêssemos de matéria visível no universo cerca de 54%. Os anos se passaram, 30 anos se passaram, e desses 54% a gente viu que a gente conhece apenas 4%. Então, a gente está vendo que a gente está construindo conhecimento, né, para mostrar que a gente é cada vez mais ignorante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa para a física, porque a física é uma ciência, às vezes, muito antipática. Primeiro, porque ela espanta as pessoas com as suas fórmulas, né?
Então, eu sei disso porque eu também trabalho com ensino médio, dou aula no ensino médio, gosto de trabalhar com os meninos, e a gente sabe que a física é uma... Ana Paula, a gente passa por isso. Parece que o professor de física é aquele cara cheio, chato, que vai botar um monte de fórmula no quadro negro e substituir símbolos por números, que a gente não faz a mínima ideia do que sejam. E isso aí dá uma ideia muito errada da nossa ciência. A física é uma ciência de ideias, a física é uma ciência super, hiper humana. É uma ciência de pensamento, de premissas, de hipóteses. A gente tem grandes teorias da física que são conflitantes entre si, todas elas baseadas em uma matemática muito complexa, mas elas, às vezes, elas discutem, elas se conflitam fortemente. Então é importante a gente perceber que a gente está diante de uma ciência que não é aquilo que a sociedade, às vezes o homem, o cidadão comum percebe, né? Parece, o cara da física é gênio, e acho que já é uma reprodução do Einstein, que a física prova tudo. Hoje, eu digo, com todo o meu estudo, e dentro dessa escola, a gente pode dizer isso sem constrangimento e sem sentimento de culpa, né? Que a gente acredita em muito mais coisas do que a gente prova em física hoje. A física hoje é uma ciência quase que de crença. As provas virão. Mas o que dá a crença dessa ciência? É isso mesmo, pode ir, porque às vezes é até para relaxar, né? Porque às vezes você está tão oprimido pela física, né? Foi tão oprimido a escola média toda, né? Aquela coisa horrorosa, aquelas 2 horas de aula tenebrosas, né? E quando você descobre que a física é uma poesia, né? Que é mal contada, infelizmente, né? A gente aí relaxa. Então é um pouco isso. Então o nosso universo e depois, isso é o grande. Então nós conhecemos, hoje nós percebemos o universo, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue ter uma visão de universo. Se nós estamos aqui na Via Láctea, no sistema solar, nós conseguimos ter uma visão de universo hoje que abrange cerca de 1 trilhão de quilômetros. Então a gente consegue abordar 1 trilhão de quilômetros. De qualquer maneira, por outro lado, penetrando na matéria, a gente chega na molécula, da molécula a gente chega do átomo a gente chega do núcleo atômico a gente chega nas partículas subnucleares, prótons, nêutrons e congêneres, do próton, do nêutron a gente chega nos quarks, dos quarks a gente chega nos préons. Então hoje a gente consegue penetrar na matéria também 1 milhão de trilhão de metros. A gente consegue chegar ao milionésimo do trilionésimo do metro observando a matéria naquilo que ela tem de mais essencial. Então a gente faz uma viagem gigantesca com a física de hoje, desde o milionésimo do trilionésimo do metro até o trilhão do quilômetro. Então essa ciência faz essa varredura tão grande da natureza. E essa ciência é chamada de ciência exata, mas não é exata. É uma ciência da natureza. Exata é a matemática. É aí que é a importância da ligação entre matemática, filosofia, estética e física para essa escola. Estou falando da visão dessa escola. E a nossa visão de mundo, então, para descrever esse universo que vai desde as galáxias mais longínquas até a subpartícula mais elementar que se encontra no interior do núcleo atômico, a gente percebe que a natureza é feita de 4 tipos de forças fundamentais. São as chamadas interações fundamentais, e a área de nossa pesquisa é justamente a física dessas interações fundamentais, física das interações fundamentais. Então, a gravitação, que é amiga de todos nós, né? Você aí estava rindo, deve lembrar das aulas de gravitação, leio gravitação, e nem lembro nem disso, né? Era tão ruim que você não lembra, né? Vai começar a gostar, se Deus quiser. A gravitação, então, é a força que atrai, ela aglomera. O universo, a natureza, ela é feita de aglomerados, senão nem nós existiríamos, né? As galáxias se atraem, as estrelas se atraem para formar as galáxias, as estrelas atraem planetas, satélites. Então, a gravitação, ela tem, sobretudo, uma predominância atrativa. Se bem que, como eu falei, há 18 anos atrás, a gente já descobriu que, a partir de uma certa distância da Via Láctea, a gravitação começa a se repelir. E ela está fazendo o universo crescer cada vez mais rápido ainda, né? Depois nós temos o eletromagnetismo, que são as forças responsáveis pela vida, pela biologia. Todo mundo que estudou química, isso você estudou, a água, a molécula de água. Química, reação química, é troca de elétron. Troca de elétron é eletromagnetismo. Então toda a química, toda a biologia, toda a formação da matéria, ela se baseia nas reações químicas. Troca de elétrons, de íons, e aí a gente tem o eletromagnetismo, que forma o átomo, que forma a molécula, que as moléculas se juntam para formar cadeias, formam aí
vamos dizer assim, as estruturas biológicas da vida, tudo a partir do eletromagnetismo. Depois nós temos duas forças muito interessantes que não aparecem em escala macroscópica. São duas forças que elas são confinadas ao interior do núcleo atômico. Por isso elas se chamam forças nucleares. A força nuclear forte e a força nuclear fraca. São forças que não ultrapassam os limites do núcleo atômico. Nem os elétrons dos átomos percebem essas forças. É preciso viver dentro do núcleo atômico para ter contato com essas duas forças. A força nuclear forte é a atração. Ela faz com que os prótons e os nêutrons se atraem e formem o núcleo. E a força nuclear fraca é a força que leva à instabilidade nuclear. Os núcleos se transformam, eles têm decaimentos radioativos. E isso é devido a uma força nova da natureza, que foi descoberta em 1933. E para vocês verem como é que a comunidade da física ela é muito conservadora em muitas coisas. Quando o professor Enrico Fermi, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, em 37, no ano de 33, ele percebeu que a força nuclear fraca era uma nova manifestação da natureza. Ele fez uma belíssima teoria sobre isso. Mandou para a revista científica da física, né, a revista da física de maior prestígio, a revista rechaçou o artigo, dizendo que esse artigo era completamente fora da realidade. Então, vocês verem que ele estava diante de uma grande descoberta, que num primeiro momento, né, cabeças altamente qualificadas disseram que isso aí era pura viagem. É uma física que não tem proposta. Daí a 4 anos ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por uma outra pesquisa, e aí essa pesquisa foi requalificada, e isso aí deu origem a uma nova área da física, que é a física das interações fracas, né? Bom, agora, há cerca de 2 meses atrás, a gente recebeu uma proposta na física, provavelmente a existência de uma quinta força que nós ainda estamos estudando o que é. Mas agora, isso aí é a parte mais chata, porque a parte mais é física. Então, querendo ou não, é física. Mas agora a gente começa a trabalhar a física em outras fronteiras. Essas forças, nessa escola de pensamento, elas são percebidas como manifestações de alguma coisa que nós chamamos de simetrias fundamentais. Aqui todo mundo, né, tudo do HCTE, todo mundo deve conhecer bastante um pouco de grego, né, já percebeu o sentido, né, o sentido da palavra simetria, né, que é metria, medição, simetria, sim é o prefixo de afinidade, então seria a afinidade das medidas, a harmonia das medidas. A simetria pode ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento, design, né, arte plástica, psicologia, educação, física, química, matemática, né? Então, a gente vai começar a olhar essas forças da natureza como manifestações de simetria. E é aí que o professor Dirac vai entrar com a frase que funda a escola dele de que a beleza é o método. O método científico não está na experimentação, como dizia Galileu. O método científico está na beleza. E vamos entender o que é essa beleza. Essas forças são responsáveis, como eu falei, pela formação de estruturas e aglomerados, mas essas forças, ao mesmo tempo, elas levam a transformações. A matéria, sobretudo quando ela sofre a última interação, que é a interação nuclear fraca, ela se transforma de uma forma de matéria em outra. As demais interações não. A matéria interage, mas não muda a sua identidade. Com a interação nuclear fraca, é uma interação muito interessante por isso, porque as partículas que sofrem essa interação, elas mudam completamente de identidade. Então, isso associa muito o conceito de simetria com a harmonia dessas diversidades que a natureza nos dá. Então, a partir dessa, vamos dizer assim, dessa colocação que eu fiz para vocês, o que a gente está querendo em física, algo de muito concreto, é isso, é estudar o muito grande e o muito microscópico, o submicroscópico. E a gente, por uma necessidade assim, de compreender melhor as coisas, a gente acaba percebendo que as interações da natureza elas são categorizadas segundo esses grupos aqui. Claro que a categorização é baseada em critérios quantitativos que dizem por que essa interação é gravitacional, por que essa é eletromagnética, por que essa é forte, por que essa é fraca. Porém, o interessante é que o que elas têm em comum é a discussão das simetrias fundamentais. Então, isso é que vai começar a motivar a nossa discussão. Essa escola aqui, que é a escola eu diria que foi fundada pelo Paul Dirac, e que o professor Salan pôde conduzir muito bem, é uma escola que ela une a física com a matemática. É uma escola em que
muitas vezes em física, na nossa comunidade existe um preconceito muito grande em física, dizer, o que você está fazendo não é física, isso é matemática. E o matemático diz, não, isso que você está fazendo não é matemática, é uma física, é uma matemática suja, é uma física. Então a gente fica, às vezes, meio apátrida. Essa discussão, né, qual é a relação realmente entre a física e a matemática, quem colocou isso muito bem, na minha opinião, foi o professor Dirac, num artigo que ele escreveu. Aliás, os artigos dele são interessantes, porque os artigos dele, quem lê o artigo dele fica chocado porque não tem fórmulas. Ele discute, a palavra é muito importante para ele. Ele discute muitos conceitos, as palavras, e para esse artigo dele sobre a relação entre a física e a matemática, é um artigo de 9 páginas, sem uma única fórmula sequer. A única conexão que a gente tem com a matemática são os números das páginas. Página 1 até a página 9. O resto é só discussão mental, discussão, conceito, filosofia, né? Então esse trabalho é muito bonito, porque o Dirac diz uma coisa interessante, né? Nas aulas dele, a gente ficava muito encantado que a gente se descobria, depois de meia hora de aula, fazendo uma matemática tão complexa, mas que a gente nem percebia. Você sabe, aquilo te levava, né? Era a maneira dele colocar as coisas. Aos pouquinhos você estava envolvido numa grande matemática, e a visão dele era simplesmente essa: a ciência humana que parece melhor descrever a natureza e a matemática. Então, a matemática, ela não pode ser colocada, do ponto de vista da física, como uma ciência subserviente à física. Ou seja, a física usa a matemática como linguagem. A física é uma ciência mais completa, a matemática é uma linguagem da física, que é muito o jargão que a gente encontra, é uma forma de pensamento muito vigente. Porque ele dizia, não, a matemática está acima de tudo. A matemática é uma visão de mundo, é uma construção da nossa visão de natureza. A física é que tem que se enquadrar com a matemática. Se nós não somos capazes de fazer uma descoberta em física, porque nós não temos aparelhagem ainda, tecnologia que me dê aparelhagem para fazer uma certa descoberta, porque pode estar muito longe das minhas capacidades atuais, observar uma galáxia que vamos dizer que esteja a 1 trilhão de quilômetros, ou perceber a estrutura interna do núcleo atômico até 1 milionésimo de trilionésimo de metro. Se eu não consigo chegar aí por alguma tecnologia, eu tenho como chegar aí, através da matemática. Se a matemática ela comunica tão bem com a natureza, a matemática pode me dizer muito mais coisas antes de qualquer medição que eu venha fazer. Então o professor Dirac, ele coloca a matemática como um instrumento legítimo de observação da natureza, por mais abstrata que essa matemática seja. E ele sempre colocava para nós isso. Se você está fazendo uma visão, quer construir uma visão de mundo, está construindo um modelo físico ou uma teoria física, e se você não tem a matemática para isso, invente. Matemática é para a gente inventar. A matemática, ela está aí, é uma forma de expressão. E ele criou muitas matemáticas, ele antecipou matemática para os matemáticos com cerca de 60 anos. Tem coisas matemáticas que ele antecipou na década de 30, que os matemáticos só começaram a trabalhar e entender no final da década de 90. 60 anos depois, ele era físico, ele não era matemático. Porque ele compreendeu qual era a relação entre a matemática e a física. A matemática é uma visão de mundo, né, que é importante para todas as áreas do conhecimento. Então essa escola foi construída dessa forma, e essa escola sempre trabalhou, quer dizer, o método de trabalho é a simetria. Vou já categorizar melhor o que nós estamos dizendo como simetria. E o professor Dirac dizia, a beleza é um beauty, aesthetic is the method. Se uma teoria, ele sempre dizia, se uma teoria física é bonita, mas não tem nenhuma verificação experimental, ele dizia, essa é uma boa teoria. Ele falou, a última coisa que uma teoria física tem que passar é pelo teste da experiência. Se ela é feia, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ele dizia isso de uma forma muito, assim, muito forte, né? E nenhum de nós pode dizer isso, né? Mas ele teve moral para chegar. Mas ele, para chegar a dizer isso, ele também foi super desqualificado no início da carreira. Essa visão de mundo dele fez com que grandes nomes da ciência que vocês conhecem, outros prêmios Nobel, Heisenberg, Wolfgang Pauli, eles colocassem Dirac criaram um movimento popular,
quase que lavajatense contra Dirac, onde eles tentaram fazer do Henrique Bohr, né, do professor Bohr, o juiz Moro. Mas o juiz Bohr chamou o Dirac em Copenhague, passou 2 dias com ele e falou: ele me convenceu. Então, a Heisenberg, Pauli, eles fizeram uma campanha grande. O Heisenberg chegou a escrever da seguinte forma: o capítulo mais triste da física moderna está relacionado aos trabalhos do Paul Dirac. Isso é uma maneira tão hedionda de fazer física que eu estou deixando essa área de pesquisa para ficar o mais longe possível disso e vou me dedicar a outra área da física, para a qual ele foi e na qual ele se deu muito bem também. Mas ele chegou a abandonar essa área das interações fundamentais por descrédito absoluto na confiança que Dirac estava conseguindo de grandes nomes da física da época, com a sua maneira de fazer física. E tudo foi muito interessante, porque a primeira vez que a física faz a previsão de uma partícula fundamental que a natureza nunca tinha revelado, ninguém nem poderia imaginar que existisse, foi pela matemática. Ele fez a argumentação matemática e falou: se o elétron está aqui, é porque deve ter um objeto com essas... Ele foi em cima, ele deu todas as características daquele objeto, baseado em matemática. Baseado em matemática e física. A física dele eram princípios fundamentais. E isso deu certo. Essas coisas apareceram. E hoje, na nossa área da física, se nós formos olhar para 90% das partículas que foram descobertas experimentalmente, todas elas foram previstas, primeiro, por argumentação teórica, argumentação formal, com antecedência de até 50, 60 anos. Então isso mostra a força, né, dessa maneira de se fazer física. Essa escola realmente fixou uma maneira muito interessante de fazer física. Então aqui eu estou colocando as coisas importantes dessa escola. A matemática como um legítimo instrumento de investigação. A matemática não é um instrumento da qual uma linguagem, simplesmente uma linguagem da física. A matemática é uma forma de você representar a natureza. Você pode construir a matemática que você quiser, se você for assim, seguir certos padrões de lógica, né, de argumentação. Mas a matemática, ela passa a ser um instrumento legítimo de investigação. Então, o que a matemática me diz é como Dirac falava, e foi o que aconteceu. Eu tenho uma resposta matemática muito estranha se eu for querer conectar isso com a realidade. Essa resposta matemática não tem nada a ver com a realidade. Mas qual realidade? A que eu conheço. Mas será que eu sou tão superior assim que o que existe é só o que eu conheço? Ou o que eu conheço é o que existe? Então ele fala, interprete, busque uma maneira de você sair da natureza, sair daquele mundo que te cerca e dar um sentido físico para essa anomalia matemática, digamos assim. Então foi assim que ele fez grandes descobertas em física, abrindo mão desse preconceito que a gente tem, de que, sobretudo na física, de que a física domina a natureza, né? Pelo contrário, a gente é um objeto da natureza. Nós não somos o sujeito nessa discussão. Ele colocava muito isso. Então a natureza, ela está muito acima de nós. É nós que queremos ver o mundo com as nossas premissas. Então o que a matemática está me dizendo, a matemática ela está lendo a natureza sem os preconceitos que nós temos. Então vamos seguir a matemática. Deixa que a matemática nos leve. Procura dar um sentido a tudo aquilo que a matemática te diz. Essa era a visão dele. Bom, aí ele fala de as simetrias que estão por trás das diferenças. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Ele coloca sempre isso, que o nosso mundo nada mais é do que uma representação de alguma simetria. E nós construímos a realidade que a gente quer se a gente tiver domínio das simetrias. E